Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, ainda em pé, gostaria primeiramente de agradecer ao pastor Edson. Muito obrigado pelo convite, pastor Edson, pela confiança. Também ao pastor Valdemiro pela confiança de me ceder no culto da sua igreja num momento tão lindo, num momento festivo. E eu sou muito grato a Deus por isso, irmãos. Louvo ao Senhor por essa igreja, que o Senhor tem abençoado. Já estamos, os irmãos já estão há 9 anos adorando ao Senhor Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. Isto é bênção de Deus. Irmãos, eu estou desde quarta-feira com a minha voz bastante agravada. Em alguns dias eu não podia nem falar. Mas eu disse para o Senhor que eu ia pregar essa noite. Eu disse para o Senhor que eu ia pregar. Eu não sei quanto eu vou conseguir pregar, irmãos, mas eu quero nesta noite trazer uma palavra do céu para você. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos. Em Lucas, onde nosso pastor Edson pregou, Lucas, capítulo de número 24, verso 47. Aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor: que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja pode tomar seus assentos. Irmãos, Lucas, hoje é o aniversário da igreja do Senhor, dessa linda congregação. E a palavra que o Senhor tem me dado para trazer aos irmãos esta noite é exatamente sobre a igreja do Senhor. Irmãos, no final do Evangelho de Lucas, Lucas, também escritor do livro de Atos, no início de Atos, tanto no final do seu Evangelho quanto no início de Atos, Lucas descreve o nascimento da igreja do Senhor. Irmãos, ele descreve como que a igreja do Senhor teve início. E Lucas estabelece, através da palavra do Senhor, algumas bases para a fundamentação e crescimento da igreja do Senhor. Nós vamos encontrar na Bíblia, irmãos, como que a igreja deve crescer. A igreja do Senhor não anda de qualquer jeito. A igreja do Senhor não vive de qualquer jeito. A igreja do Senhor tem um padrão para seguir. E esse padrão é a palavra de Deus. E a primeira base, meus queridos, que Lucas nos dá para a igreja do Senhor avançar é a obediência. Jesus Cristo lhe deixa uma ordem. E é tão interessante, irmãos, que provavelmente cerca de 500 pessoas ouviram a ordem de Jesus. Irmãos, mas Jesus aqui estava ressurreto. Essas 500 pessoas viram Cristo pendurado na cruz. E agora elas veem Ele ressurreto. Essas 500 pessoas logo a mais veriam Jesus ascender aos céus. Algo grandioso, algo maravilhoso. Era impossível não crer, meus irmãos. Eles viram Cristo subir aos céus. Eles viram Cristo ressuscitar. Mas, irmãos, Jesus deixou uma ordem: permanecei em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Irmãos, é interessante que dessas 500 pessoas, apenas 120 ouviram e obedeceram a voz do Senhor. Das 500 pessoas, apenas 120 guardaram no coração a palavra do Senhor para lhe obedecer. E dessas 120 receberam a promessa do Senhor. Talvez as outras voltaram para os seus afazeres, voltaram para os seus compromissos, voltaram para as suas casas, para as suas vidas, para as suas famílias, mas eles esqueceram que Jesus tinha lhes dito: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescidas. Irmãos, nós precisamos entender, porque muitas vezes nós também esquecemos, queridos, que primeiramente veio o reino
Deus. Primeiramente vem as coisas de Deus, antes do teu trabalho, antes da tua faculdade, antes dos teus compromissos, antes dos teus azeres. Vem o reino de Deus, vem a vontade do Senhor, vem aquilo que Ele te ordenou. Irmãos, nós precisamos tirar os nossos olhos da terra e colocar os nossos olhos no céu. Nós precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, tirar os nossos olhos das coisas que nos rodeiam e colocar os olhos das coisas de Deus. Pedro, irmãos, andou por sobre as águas enquanto seus olhos estavam em Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava por sobre as águas. Quando ele olha para o vento impetuoso, quando ele olha para as ondas do mar, ele submerge. Eu quero te dizer esta noite: olhe para o céu, olhe para o Senhor, tire os teus olhos das coisas desta terra e obedeça a voz do teu Deus. Os nossos olhos, meus queridos, deve estar na verdade, na vontade de Deus revelada em sua palavra. Jesus disse, irmãos, que nós demonstraríamos o nosso amor por Ele guardando os seus mandamentos. Jesus, Ele diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Irmãos, não adianta eu vir aqui dizer que eu amo ao Senhor, não adianta eu vir aqui cantar ao Senhor, não adianta eu vir aqui pregar, se eu não guardar os mandamentos do Senhor, se eu não cumprir a sua palavra, se eu não obedecer a sua voz, eu não o amo de fato. Porque se eu amar, eu tenho prazer na sua lei, eu tenho prazer em fazer a sua vontade, eu tenho prazer em ouvir e obedecer a voz do Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor está fundamentada na palavra de Deus. É aqui que está o nosso fundamento. Não é no que os homens dizem, não é no que os homens falam, mas naquilo que Deus fala. Aqueles que ouviram a voz do Senhor e permaneceram em Jerusalém, como Jesus havia ordenado, eles receberam a promessa. Eles receberam aquilo que Deus tinha falado. Você quer receber a promessa? Ouça a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus. Talvez tem coisas da tua vida que você quer que aconteça e não acontecem. Olhe para a palavra do Senhor, tenha prazer em cumprir o que está escrito na palavra do Senhor. Ela é o nosso guia, ela é o nosso fundamento. Em a segunda base que Lucas nos mostra, para a igreja do Senhor crescer, é a comunhão. Eles deveriam permanecer no mesmo lugar. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, não era cada um na sua casa, era no mesmo lugar. Eles estavam ali no mesmo lugar, querido. Irmãos, a igreja não é composta por uma pessoa. Eu quero te dizer nessa noite que eu não posso ser igreja, porque igreja é um ajuntamento de pessoas. Eu sou templo do Espírito Santo. Mas a igreja é um ajuntamento dos salvos da terra. E eu preciso estar no corpo de Cristo. Irmãos, não é impossível um membro do corpo viver fora do corpo. É impossível um membro da igreja, do corpo de Cristo, viver fora do corpo de Cristo. Nós precisamos viver em comunhão. Assim nascia a igreja, irmãos. Assim a igreja caminhava. Atos 2:44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 46, a primeira parte. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Unânimes todos os dias no templo, meus irmãos. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos estar juntos. A igreja do Senhor não vai avançar, não vai crescer se houver divisão. Se nós não estivermos,
irmãos, unidos, juntos. O apóstolo João chega a dizer, irmãos, que se nós não amamos o nosso irmão, a quem estamos vendo, como que vamos amar o Senhor, a quem nós não vemos? Irmão, Jesus chega a dizer que nós seríamos conhecidos por amarmos uns aos outros. Jesus diz: a identidade da igreja é que eles se amam uns aos outros. Irmãos, esse amor tem que fazer parte da nossa vida. As pessoas lá fora precisam olhar para a igreja e dizer: esse povo se ama, esse povo tem comunhão, esse povo está unido, porque o Senhor está com ele. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer: orienta-nos para não deixar a congregação, como já é do costume de muitos. A vontade do Senhor, irmãos, é que nós estejamos em comunhão. O salmista vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. E meu querido, não saia da onde Deus te colocou. Deus te trouxe para este lugar. Permaneça aqui, honrando, glorificando, adorando o nome do Senhor. O Senhor não te quer em qualquer lugar. O Senhor te quer na casa dele. Sirva o Senhor em casa. É isso que a Bíblia me diz. O Senhor tem casa, e a sua casa é a igreja do Senhor. Aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Você quer vitória, você quer bênção, esteja na casa de Deus, esteja na casa do Senhor, porque a igreja primitiva crescia assim, unido, e Lucas vai dizer que eles caíam na graça do povo. A terceira, irmãos, base para o crescimento da igreja é a oração. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. O Senhor mandou eles ficarem reunidos, irmãos. E eles estavam reunidos, mas não estavam falando um do outro. Eles não estavam reunidos discutindo sobre política, sobre governo. Eles não estavam reunidos falando de coisas triviais, sem importância. Eles estavam reunidos buscando a Deus em oração, buscando ao Senhor. Irmãos, o mundo, ele pode correr, o mundo pode caminhar, mas a igreja só avança de joelhos. Não há outra forma da igreja do Senhor andar se não for de joelhos. Irmãos, nós tínhamos um terrível problema. Nós tínhamos um terrível problema que nos distanciava do Senhor. O pecado, queridos, nos tirava da presença do Senhor. Antigamente, apenas um homem, o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, podia entrar na presença do Senhor. Mas Jesus Cristo morreu na cruz, irmãos, e Ele desfez as amarras do pecado. Ele desfez aquilo que o pecado trouxe para nós, e Ele nos deu livre acesso ao Pai. Ele nos deu livre acesso à presença de Deus. Nós podemos chegar a qualquer momento diante do Senhor. Nós podemos chegar a qualquer momento na presença do Rei dos Reis. Mas, irmãos, será que nós temos aproveitado este livre acesso? Será, meus queridos irmãos, que nós temos aproveitado a oportunidade que o Senhor pagou, o Senhor Jesus pagou com seu sangue? Será que nós estamos na presença do Senhor? Será que nós falamos com o nosso Deus todos os dias? Irmãos, o Senhor morreu para que eu e você pudesse estar na presença do Pai. Mas qual é o valor que nós damos para isso?
Quanto do nosso tempo nós tiramos para estar na presença do Pai? Irmãos, o que é o céu? O céu é a eternidade com o Senhor. Irmão, céu não é céu se lá não tiver o nosso Senhor. Então o céu é a eternidade com Deus. Mas, irmão, se eu não quero aqui estar com Deus, o que eu vou fazer no céu? Se eu não tenho desejo, vontade de estar na presença do Senhor aqui na terra, o que eu vou fazer no céu, passando a eternidade com Deus? Irmãos, aqueles que querem ir para o céu, eles sentem desejo ardente no seu coração de estar na presença do Senhor, de estar na presença de Deus. Irmãos, cristão que não ora, cristão que não fala com Deus, não pode ser considerado cristão. Irmãos, o Senhor pagou um preço muito caro para que eu e você tivesse acesso ao trono da graça. Irmãos, o Senhor, Ele desfez aquilo que nos separava do Senhor. Mas muitas vezes, pastor Edson, o Michael anda como se ainda estivesse separado, porque não aproveita para estar nos pés do Senhor. Essa igreja, irmãos, que nós vimos, a igreja primitiva que nasceu, e ela impactou o mundo. Às vezes eu olho, pastor Valdomiro, para a igreja de Atos, e eu vejo quão distante parece que nós estamos, pastor. Nós olhamos esta igreja, os sinais, os milagres, o quanto eles avançavam, e nós não entendemos por que nós parece que ficamos paralisados. É porque nós não oramos como eles oravam, nós não buscamos a Deus como eles buscavam. Nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor para avançar. A quarta base, irmãos, para o avanço da igreja do Senhor. Eu vou indo rápido, irmãos, porque eu não sei quanto mais a minha voz vai resistir. Mas a quarta base para que a igreja do Senhor avance é a dependência do Espírito Santo. Irmãos, eles deveriam permanecer no mesmo lugar até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus disse para eles: não se movam, não saiam do lugar até que vocês recebam o poder do alto. Aleluia. Irmãos, por quê? Porque a igreja depende do Espírito Santo para avançar. Irmãos, sem a ação sobrenatural do Espírito Santo, nós não vamos avançar. Nós vamos permanecer no mesmo lugar. Irmãos, a igreja do Senhor precisa buscar poder do alto. A igreja do Senhor precisa buscar o Espírito Santo, o poder, o revestimento de poder, porque somente com o poder do alto, somente com o poder do alto a igreja vai impactar este mundo. Nós queremos impactar essa terra, nós precisamos de poder do alto. Somente com o poder do alto a igreja do Senhor vai resistir à perseguição, às tribulações de corda alvo. Somente com o poder do alto a igreja vai poder realmente glorificar ao seu Deus. Somente com o poder do alto, meus queridos, os sinais vão acompanhar a igreja e os milagres vão acontecer. Somente com o poder do alto a igreja do Senhor vai avançar e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Mas essa igreja é uma igreja que busca, é uma igreja que tem o poder do alto. Irmãos, Pedro, antes do derramamento do Espírito Santo, era aquele apóstolo medroso,
Aquele apóstolo que diante de uma serva negou o seu Senhor. Aquele apóstolo que quando viu Jesus ser preso, logo fugiu junto com todos os outros. Agora, depois de receber o poder do alto, depois daqueles discípulos receberem o Espírito Santo em suas vidas, aquele homem covarde que não pôde testemunhar de Jesus para uma serva, ele prega e 3.000 almas se convertem ao Senhor. Isso é poder do alto. Irmãos, a igreja não depende de recursos humanos. A igreja não depende de estratégia humana. A igreja não depende de decoração humana. A igreja não depende de artefatos de homens. A igreja depende do Espírito Santo. A igreja depende do poder do alto. Somente assim a igreja vai avançar sobre essa terra. Irmãos, nós precisamos fazer diferença na nossa geração. Nós precisamos impactar este mundo. Este mundo precisa ver que a igreja do Senhor está nessa terra, está fazendo a diferença. Mas para isso, nós precisamos buscar poder do alto. Para isso, nós precisamos buscar depender do Espírito Santo. Irmãos, para fazer qualquer coisa na obra do Senhor, pode ser cantar, pode ser pregar, pode ser estar na recepção, receber dos irmãos. O que for que você for fazer na obra do Senhor, não faça com as tuas forças, não faça da tua maneira, mas dependa do Espírito Santo sobre a tua vida. Meus queridos, não ouse fazer qualquer coisa para o teu Deus se não for através do Espírito Santo agindo na tua vida. Não ouse. A igreja precisa depender do Espírito Santo. A quinta base, queridos, para que a igreja venha avançar sobre a terra, está lá em Atos capítulo 1, verso 8, tão conhecido por nós pentecostais. Talvez nós pentecostais seja o texto que nós mais amamos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a gente gosta dessa parte do versículo. Mas tem outro, irmãos, o versículo não acaba aqui. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, o propósito da igreja é testemunhar de Cristo. Irmãos, nós vamos receber poder do alto para testemunhar de Cristo. Irmão, se você quer poder do alto, você quer poder de Deus, você tem que se comprometer em falar de Cristo, em testemunhar de Cristo. É para isso, irmãos. Esse é o propósito da igreja, e é para isso que a igreja recebe poder. Irmãos, escute bem. Nós não seremos avivados apenas para sentir. Nós seremos avivados para servirmos. O Senhor não vai derramar do seu poder apenas para que eu sinta. O Senhor vai derramar do seu poder para que eu sinta Ele, para que eu pregue o seu nome. É para isso que o Senhor vai derramar do seu poder. Começando em Jerusalém, era o lugar onde eles estavam, e indo até os confins da terra. Sem poder, eles deveriam ficar no mesmo lugar, quietinhos, sem se mexer. Mas com poder, eles tinham que avançar. Quando eles receberam o poder, eles receberam o poder para avançar e impactar o mundo. E eles saíram. Aqueles homens, vocês vão ler
no relato de Atos, eles saíram carregando duas coisas. A primeira, poder do alto. A segunda, uma mensagem. E que mensagem era essa? Qual era essa mensagem? Era a mesma mensagem que João Batista apareceu pregando. Era a mesma mensagem que Jesus Cristo iniciou o seu ministério. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento. O texto, irmãos, eu me maravilhei, pastor Valdomiro, com o congresso, com esse texto. Isso é algo de Deus. O verso 47, em que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Essa é a mensagem. Irmãos, quando Pedro, cheio agora do Espírito Santo, ele prega, e aqueles homens ouvem e dizem: o que nós vamos fazer agora? E Pedro diz: arrependei-vos. Quando aquele coxo é curado diante da porta formosa, e aqui se reúne uma grande multidão, e Pedro ali prega, a mensagem de Pedro é: arrependei-vos e convertei-vos. O apóstolo Paulo vai dizer diante dos presbíteros em Mileto que ele testificou para tanto gregos como judeus o arrependimento. Mas por que, irmãos? Por que Jesus pregou arrependimento? Os apóstolos pregaram arrependimento. Por que a mensagem que a igreja deve carregar é arrependimento? Irmãos, arrependimento não é um sentimento apenas. Arrependimento é uma atitude. Arrependimento não é apenas remorso pelos meus erros, pelos meus pecados. Arrependimento é mudança de vida. E é essa mensagem que a igreja deve carregar, irmão. Nós somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Eu costumo dizer em aula, pastor, que quando você está no escuro e você acende a luz, os olhos vão arder. Tem pessoas que estão nas trevas e quando você chega perto, ela se incomoda porque ela está nas trevas e você está na luz. Você é a diferença. Você precisa ser o sal dessa terra. Irmãos, o evangelho é o evangelho de mudança, é o evangelho de transformação, é vida transformada. Não adianta, irmãos, eu vim num congresso abençoado como esse. Eu vim num congresso onde eu sinto a presença de Deus, mas eu ir voltar para a minha casa e voltar para as práticas que repugnam o meu Senhor. Não adianta, irmãos. Irmãos, nós falamos muito de avivamento, nós queremos muito despertamento, mas avivamento não é apenas sentimento. É bom sentir a presença de Deus, é bom sentir o toque dele nas nossas vidas, mas o Senhor quer mudar as nossas vidas, o Senhor quer transformar as nossas vidas. Irmãos, vidas avivadas são vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, irmãos, o Evangelho, ele produz vida nova. O Senhor Jesus tem vida nova para você. O Senhor Jesus quer transformar as nossas vidas para que honre e glorifique o seu nome. Irmãos, nós precisamos mostrar ao mundo que eles não vão vir para a igreja do Senhor e ficar igual eles estavam no mundo. Irmãos, a igreja do Senhor não foi chamada para imitar o mundo em nada.
A igreja do Senhor foi chamada para viver diferente do mundo. E quem quer pertencer à igreja do Senhor precisa viver diferente do mundo. O Senhor quer transformar vidas, não quer apenas causar sentimentos. E somente assim, irmãos, quando a igreja cumprir o seu propósito de pregar a mensagem de arrependimento, nós vamos ver vidas sendo transformadas. Nós vamos ver a igreja do Senhor avançar verdadeiramente. Irmãos, eu peço perdão pela minha voz hoje, da dificuldade. Eu estou aqui, irmãos, somente pela graça do Senhor, porque eu me comprometi com Deus que eu ia vir aqui pregar a sua palavra. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, se coloque em pé, por gentileza. Eu não tenho como pregar muito, irmãos, mas eu tenho um compromisso de dizer que aquilo que Deus mandou eu trazer, eu trouxe. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante toda essa semana, eu trouxe, irmãos, porque o meu compromisso é com Ele. O meu compromisso é com a sua palavra. Eu tenho o Senhor, irmãos, e este Senhor não é homem, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu Senhor. E eu vim dizer nesta noite para você que essa igreja maravilhosa, que faz 9 anos está trabalhando para o Senhor, ela ainda vai avançar muito mais. Ela vai ainda crescer muito mais para a glória do Senhor. Mas os irmãos não podem esquecer de obedecer a sua palavra. Os irmãos não podem esquecer que precisam viver em comunhão uns com os outros. Que a igreja do Senhor ela só avança de joelhos. Que nós precisamos depender do Espírito Santo e cumprir o nosso propósito, pregar a mensagem, a palavra de arrependimento para esse mundo. Irmãos, não adianta trazer pessoas para cá apenas para ouvirem bênçãos, apenas para ouvir prosperidade, apenas para ouvir outras coisas. O Senhor levantou essa igreja para pregar o arrependimento, para pregar a palavra do Senhor, e é por isso que ela tem persistido, para a honra e para a glória do Senhor. Eu entrego essas palavras, pastor, em nome de Jesus. E novamente eu me desculpo, irmãos, pela minha limitação.